Bom, pessoal, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o psicólogo brasileiro, né, atuação e formação profissional. Preparei uma aula, tá lá no portal para vocês, lá na área de materiais. E aí vou fazer um resuminho do que é essa aula. Vocês já fizeram um resumo para me entregar naquela primeira semana, mas hoje eu queria discutir com vocês durante a aula o que é esse momento, essa pesquisa, como que foram os avanços, né? E queria então conversar um pouquinho com vocês sobre isso. É, Primeiro eu queria dizer que sejam bem-vindos, é a nossa primeira aula, né? Então a gente está voltando hoje com as aulas remotas. Eu espero que a gente consiga passar por isso de uma maneira muito produtiva. Espero que a gente consiga aprender, né, reaprender a fazer as coisas, como a gente estava dizendo, eu disse no outro vídeo, que a gente vai ter que se adaptar, e adaptar é um sinal de saúde, né, adaptação é um sinal de saúde. Eu acho que é um momento da gente se dispor, né, a lidar com tudo isso que está acontecendo. Então é tudo muito sério e a gente tem que tentar, como psicólogo, tentar nos adaptarmos. Vocês que são do primeiro ano já começaram de uma maneira muito complicada, eu entendo, mas eu espero que vocês tenham resiliência, que vocês consigam lidar com isso e que vocês não desistam, que apesar de ser diferente, nem sempre diferente é ruim, e que a gente possa fazer um semestre aí bastante produtivo. Eu vou estar sempre à disposição, a gente está preparando as aulas no melhor que a gente pode, vamos fazer vídeo, vou trazer links para vocês, eu vou mandar uns artigos, né? Essa aula de hoje é para a gente retomar a discussão, retomar o nosso encontro, falar um pouquinho do que foi o trabalho que vocês fizeram no Conselho Regional e no Conselho Federal, no site também. Quero discutir um pouco com vocês isso. Quero discutir o capítulo que vocês fizeram, o resumo, né? A situação da atuação e da formação do psicólogo, do profissional psicólogo no Brasil, e aí o artigo que comparou as duas pesquisas, né? Isso vai ser objeto da nossa aula de hoje. Então, é disso que o slide que eu mandei para vocês está falando. É um resumo daquilo que a gente já tinha falado no artigo, né? Então, ele apresenta de forma sintética os resultados do primeiro estudo, né, que teve aquele estudo de 88, de abrangência nacional, e aí compara com o estudo de 2010, 2012, né, do perfil do psicólogo, as mudanças que houveram e o perfil principal do psicólogo nesse momento. Ele vai falar um pouquinho do crescimento da profissão, vai falar um pouquinho das características da profissão, vai falar um pouquinho de emprego, desemprego e da situação de remuneração do psicólogo, vai falar um pouco das áreas de atuação e das relações de emprego, né, de trabalho, carga horária, né, que o psicólogo exerce, como ele está exercendo atualmente, quais são as características dessa inserção profissional. Vai falar um pouquinho do local de trabalho e das atividades que o psicólogo desenvolve, para dar pano de fundo para aquela discussão que a gente vai fazer daqui para frente, que é onde trabalha o psicólogo, quais áreas de atuação, então fazer as entrevistas, a gente vai retomar as entrevistas, nós vamos fazer as entrevistas, vamos apresentar online para todo mundo, cada grupo, né? Então isso é um compromisso que a gente vai hoje também discutir. Vamos falar um pouquinho das orientações teórico-metodológicas, então o que os psicólogos estão fazendo, como que eles estão trabalhando, quais são as teorias que eles utilizam, e vamos fechar fazendo uma avaliação, tanto do exercício profissional quanto da formação do psicólogo, né? A gente sabe que no primeiro estudo, ele fez um estudo abrangente da profissão de psicólogo no Brasil, então desde os anos 80 para cá, né? A nossa profissão sempre foi uma profissão com característica muito elitista, né? Excludente, então poucas pessoas têm acesso à psicologia, poucas pessoas têm acesso à nossa área, e faltava então uma visão um pouco mais abrangente do ponto de vista do Brasil inteiro. Então, assim, o que é o psicólogo no Brasil, né? Que atuação é essa? O que o psicólogo está fazendo no Brasil, como ele está atuando, que áreas ele está atuando principalmente, né? Então essa pesquisa ela veio tentar conhecer essa face aí da profissão no país inteiro, e que relativamente até então era superficial, né? Então, o que eles trouxeram, né? Então, assim, a partir dos anos 90,
chama a atenção o crescimento dos cursos de psicologia no Brasil. Então houve um boom, uma expansão muito grande, vigorosa, né, da graduação em psicologia. Antes era concentrada nas capitais, e aí esse crescimento ele fez com que os cursos se interiorizassem. Então, uma distribuição maior dos cursos de psicologia no território nacional inteiro. Né? Ainda a concentração é no Nordeste, mas dos anos 80 para cá, a gente tem uma grande expansão, e uma expansão do mercado de trabalho. Então, assim, ainda que nem todo mundo que sai do ensino entra para o mercado de trabalho, permanece no mercado de trabalho, 16% fica fora, né? Mas ainda assim, a gente, com essa expansão do curso, a gente sabe que ampliou bastante o mercado de trabalho e a inserção do psicólogo em todas as áreas. Ainda a gente tem, como característica geral da profissão, um predomínio de mulheres. Vocês viram que nos vídeos e nas atividades que o Conselho Federal regionais, eles promovem, até nos textos, cartilhas e tal, eles falam as mulheres, as psicólogas, né? Porque nós somos a maioria, nós somos mais de 90% da população de psicólogos no Brasil é mulher. Então, um predomínio de mulheres jovens, né? Atividades, e aí, por quê? Assim, uma relação muito grande com psicologia e atividade de apoio social, de condições precárias, né? De vínculo empregatício precário também, porque historicamente a mulher não era provedora, né? Então, a casa quem era o provedor era o marido, né, nas famílias mais conservadoras, né, tradicionais, e aí a mulher ela vinha só para complementar a renda. Então, a psicologia ela era uma profissão assim de complementação de renda. Por isso, ela não era tão bem remunerada e reconhecida. Ainda não somos hoje tanto, né, mas mais, né. E também outra coisa, que o regime de contratação é parcial. Então, muitos psicólogas trabalham em regime parcial. E aí, então, a remuneração também é proporcional às horas de trabalho, né? E a outra coisa também é que se percebeu que houve na verdade, um contingente expressivo nessa última pesquisa de profissionais mais maduros e com mais experiência profissional. Antigamente a gente tinha muitos jovens e com pouco tempo de formação. Até porque a gente já viu a nossa profissão é uma profissão bastante ainda jovem, né? Em relação a emprego e desemprego, então ainda tem uma fragilidade em termos de condições de oferecimento de trabalho, a gente vai falar sobre isso, né? Um percentual ainda de psicólogos ainda é frágil, 15% está excluído do mercado de trabalho, né? Em relação à remuneração, nós também ainda estamos avançando, ainda decresceu a quantidade de psicólogo que tem nenhuma renda, não tem nenhuma renda, os psicólogos ainda não ganham muito, né? A média ainda salarial ainda é pequena, então precisa ainda melhorar bastante, né? Apesar de uma ampliação da atuação. A outra coisa em relação às áreas de atuação, a inserção da saúde cresceu bastante, né, a gente tem visto isso, psicologia organizacional também, ela é a terceira, né, cresceu um pouco, mas ainda continua sendo a terceira a absorver, e outras áreas, docência, saúde, a gente vai falar sobre isso na aula também. Eu vou falar um pouquinho também da questão da fragilidade do mercado de trabalho e quanto que as pessoas têm que ter vários empregos para trabalhar, né, para conseguir uma renda, né. As relações de trabalho ainda são assalariadas, a maioria dos psicólogos não são autônomos, eles são assalariados porque trabalham muito na área de hospitais, de saúde e na área organizacional, que trabalham em empresas também. O terceiro setor também tem alguma coisa, né. Carga horária às vezes integral, né, porque é da saúde e da organizacional, então 44 horas semanais em geral, e psicólogos que fazem como é que eu diria, uma combinação, né, entre a área de atuação do setor da clínica com outra, com saúde, a área de organizacional com clínica, escolar com organizacional, então, né, combina várias áreas de atuação. E aí, então, aumentando bastante a carga horária, mas essa pulverização dos vínculos, elas também acabam fragilizando os contratos de trabalho, né?
E aí por aí afora. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, as atividades desenvolvidas ainda tem uma ênfase na clínica, uma visão muito de clínica, né, de profissional psicólogo da clínica. O campo ainda está fragmentado em termos de teorias, métodos teórico-metodológicos, então métodos, técnicas e teorias, né, ainda está muito disperso e fragmentado, então os psicólogos eles combinam várias áreas e etc, né. Outra coisa que a gente pode apontar também é a questão da formação. Então a gente tem ainda, no interior principalmente, né, número de profissionais em escolas privadas, no interior e com professores sem muita aderência, sem uma formação tão boa assim, né, da graduação. Cresceu bastante o número de mestres e doutores, mas esses ainda querem ficar nos grandes centros, querem fazer concurso público, né, e etc. Então isso acaba prejudicando um pouquinho a formação, né. A outra coisa é que existe uma discrepância ou uma distância significativa entre as aprendizagens da graduação e do exercício profissional. Os psicólogos falam que nem tudo que eles precisavam na hora de atuar eles tinham recebido lá dentro da graduação. Então essa é uma outra questão que precisa ser trabalhada. A gente faz tem bastante cuidado com isso aqui. A gente faz muita pesquisa com egresso, ouviu muitos nossos ex-alunos e tal, para a gente não incorrer esse risco. A gente tem bem pouco problema aqui pelos feedbacks que a gente recebe, mas de uma maneira geral a pesquisa apresenta que existe essa lacuna, né, entre aquilo que se aprende e aquilo que depois que é exigido na hora de fazer a atuação profissional, né. E depois o artigo vai concluir falando um pouco da importância desse livro, que não tinha esse gap, né, que aí, então, a importância de assumir uma responsabilidade maior na área de psicologia de formação, né, e de uma fragilidade do mercado também. Ele vai apontar algumas ampliação e expansão da área, né, principalmente da área da saúde e das organizações, então o crescimento do espaço do psicólogo e etc. Então ele vai apontando algumas questões aí, né, e que a gente vai estar discutindo depois melhor durante a aula. Eu resolvi gravar esse vídeo para meio que dar algumas pistas do que a gente vai discutir na aula hoje, além da gente depois combinar direitinho durante a aula remota como serão as nossas próximas aulas e principalmente a apresentação das entrevistas, né, que eu queria que vocês fizessem. E queria também ouvir um pouco vocês sobre como foi a navegação no site, tá bom? Por hora é isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou tentar organizar o material da melhor maneira possível. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, queiram me perguntar, agora esse momento que a gente está vivendo. Outra coisa que eu queria discutir com vocês é o papel do psicólogo nesse momento de pandemia e tal, né? Então eu queria que a gente pudesse discutir um artigo sobre isso. Também vou passar para vocês, tá bom? Por hora é isso, um beijo. Agora a gente está brincando. Se inscreve, curte e compartilha o canal dos professores. Brincadeira. Então tá bom, um beijo, viu?